Olá, queridos, tudo bom? Estamos iniciando mais um dia de aula e queremos abraçar a todos com a paz do Senhor Jesus. Mais uma vez, eu sou o pastor Vinícius Salles e nós iremos entrar dentro do livro de Oséias. Antes de falarmos do livro de Oséias, deixa eu compartilhar com vocês um livro que eu adquiri para a minha biblioteca de estudo, que é um dicionário de símbolos. Sabe aqueles símbolos que você lê, que você encontra na Bíblia, que você vê e você tem dificuldade de compreender? Aqui está um livro de muita valia para você, não só bíblico, mas de algumas mitologias, certo? Vale a pena você ter e você terá algum auxílio quando você lê ou ouvir a respeito de alguns símbolos. Dicionário de símbolos de John Eduardo, certo? Amém? Fica aí para a sua coleção, né? Vou colocar aqui em cima da mesa, fica aí para a sua coleção. E na aula de hoje, nós falaremos sobre uma introdução sobre o período histórico em que se encontrava o profeta Oséias. Na aula anterior, nós falamos sobre o período em que ele profetizou para 4 reis de Israel, certo? 4 reis de Judá e também reis de Israel. Nós vimos esses reis, Uzias, Jotão, Acais, Ezequias e Jeroboão II. Vimos que ele profetizou no período que, na verdade, era um período de grande ostentação política, econômica, mas também de uma grande degradação espiritual. Como alguns outros livros dos profetas menores, Oséias tem um período de reis. E se nós formos para a história dos profetas, por exemplo, o livro de Joel, Obadias e Jonas não tem uma identificação exata de acontecimento, por não evidenciar um livro dos reis, a história dos reis, tanto de Israel quanto de Judá. Sabemos que no período de Oséias, ele faz alusão aos 4 reis de Judá e ao rei de Jeroboão II, que era de Israel. Então, como nós tivemos essa introdução, hoje, na aula de hoje, nós iremos falar do capítulo 1. Entramos no capítulo 1 do livro de Oséias. No capítulo 1 de Oséias, nós vamos ver iniciar o ministério do profeta como os demais outros livros. Como era costumeiro e normal Deus se reportar ao profeta como uma forma de diálogo, como nós vimos na primeira aula a respeito dos profetas, como Deus falava com o profeta, falava de forma oral, de forma audível. E o diálogo de Deus era também em visões ou sonhos. Deus falava de forma literal também, forma prática, usando a vida e a história daquele personagem para trazer uma mensagem para o povo, como aconteceu com Oséias. A história de Oséias, na verdade, é uma revelação, uma profecia real, na forma prática. Quando Deus se reporta ao profeta, o profeta diz que a palavra do Senhor veio e foi dita a Oséias. Versículo 1. E usar o corpo, a vida cotidiana do profeta Oséias para ilustrar a relação entre Deus e a nação de Israel, que supostamente estava à beira de uma destruição física e espiritual. A profecia de Oséias literalmente está há 40 anos antes do cumprimento. No capítulo 1, versículo 2, você vai perceber Deus mandando Oséias tomar uma mulher de prostituição e casar-se com ela. Essa mulher vai ter filhos, e ela ao ter filho, ele vai viver um relacionamento matrimonial. O relacionamento entre Deus e Israel é demonstrado pelo relacionamento de Oséias, pela vida de Oséias com a sua esposa Gomer. Então, desviando-se do Senhor a fim de adorar aos ídolos, Israel foi considerado por Deus como um caso de infidelidade ou prostituição espiritual. Por isso, o casamento de Oséias deveria ser, portanto, uma lição prática para o infiel reino do norte. Foi nesse momento que Deus usou a vida do profeta para ensinar a nação a infidelidade. No capítulo 1, verso 4, vamos perceber
a sentença de Deus para com a nação infiel que diz: farei cessar o reino da casa de Israel. Inicia agora a profecia de Deus de que Israel estava decadente diante do Senhor. Deus não demoraria em trazer juízo e destruição ao reino do norte. É provável que Oséias tenha vivido até ser cumprida esta profecia, em 722 a.C., quando os assírios conquistaram Samaria, deportaram cerca de 10% da população e tornaram os demais habitantes para de uma mera província assíria. Deus vai dar a Oséias agora uma ordem para fazer 3 filhos. O primeiro filho, Jezreel. O segundo, Loruama. E o terceiro, Loami. Interessante, Deus sempre usou os nomes dos personagens como um ato profético. A cultura judaica, o povo de Israel, eles tinham uma grande influência pelos significados dos nomes das cidades, e no livro de Oséias, o nome dos seus filhos tem também significado. Significados que são profecias ou palavras proféticas para aquele período, para aquele tempo, e são palavras que se cumpririam. Jezreel, para quem não sabe, Jezreel significa Deus semeia. Era como que Deus seria um semeador da sua justiça. Deus iria trazer a justiça para a nação. Loruama significa desfavorecido. Loami significa não meu povo. Jezreel semeia Loruama, desfavorecida, e Loami, não meu povo. Para cada nome tem um significado profético, revelador da parte dele. Então nós iremos falar agora sobre o significado e qual a intenção desse significado dos nomes dos 3 filhos de Oséias, que tem uma importância muito grande nos 2 primeiros capítulos que nós vamos abordar. O verso 4 e o 5 mostram que os 3 filhos de Oséias nasceram no decurso de 5 ou 6 anos. Se você conferir o verso 4 e o verso 5, vai ver esse discurso, esse percurso. O nome de Jezreel significa Deus semeia, e nos faz lembrar da lei moral, segundo a sementeira. Jezreel, nome de uma localidade de Israel, foi onde se deu o massacre sanguinário de Jeú, da casa de Acabe, em cerca de 841 a.C. Toda essa descrição mostra que Oséias já havia descoberto a infidelidade de sua esposa, e também devemos entender que Jezreel era filho de Oséias, mas houve filhos e filhas cujos nomes não são dados, nascidos de encontros adúlteros de Gomer. Percebe que esses encontros de Gomer com outros homens deram outros filhos. O segundo filho, desfavorecida, por não ela concebeu à luz uma filha, e ele diz: põe-lhe o nome de Loruama, porque eu não me tornarei mais a compadecer da casa de Israel. Versos 6 ao 7. O nome de Loruama, literalmente, não é compadecida, ou ela não merece compaixão e amor. O povo de Israel era um iníquo e brutal que seria brutalmente destruído. Essa segunda gravidez de Gomer, que nasceu uma filha, a qual recebeu o nome de desfavorecida, estava demonstrando que Israel não tinha mais nenhum amparo de Deus. No verso 7, Oséias nos demonstra uma compaixão de Deus para a casa de Judá, que diz: porém, da casa de Judá me compadecerei e os salvarei. Percebe que Deus agora vai sentenciar Israel, vai atacar Israel, mas vai ter compaixão de Judá. Em virtude do rei Ezequias, está conduzindo sua nação pelo caminho da fé e do arrependimento. O Senhor salvaria daquela ocasião o reino de Judá, perduraria ainda por 133 anos, 36 anos. Então nós vamos perceber que por causa desse período, Deus vai poupar, a nação judaica. Então o terceiro filho, acreditamos que o terceiro filho de Gomer, um menino chamado de Loami, o que significa não meu povo, não fosse de Oséias, o profeta,
O nome da criança simbolizava a quebra do relacionamento pactual, em consequência da contínua rebeldia contra Deus mediante a idolatria. Então, enquanto Gomé ficava com Oséias, voltava para o prostíbulo, ficava com Oséias, teve relacionamentos e houve filhos. Oséias estava aprendendo através de sua própria angústia sobre como se achava o coração de Deus, por causa dos pecados do oficial de Israel. Veremos agora algumas sentenças de restauração propriamente dado por Deus. Agora, Deus vai dar algumas sentenças que vai restaurar futuramente o povo. Israel será como a areia do mar. Oséias capítulo 1, verso 10 e 11. Aparece de Israel, Deus restauraria o seu povo à condição de filhos. Ele riu, para formar uma única nação sobre um único líder. Versículo 11. Grande será o dia de Jezreel. Aquela palavra, aquele nome daquele filho, neste versículo 11, nós vemos a mão de Deus ajudando o povo que ele havia espalhado, como nos relatos do verso 4. Como Deus disse que espalharia agora, Deus vai ajudar a trazer eles todos reunidos em um determinado local e com a mão protetora de um grande líder, apontando sim para o Messias.